Men-Shao renasceu e descobriu que poderia se tornar mais forte cultivando. Agora, para atingir o seu objetivo, ele promete não poupar nenhum demônio. Men jura que nesta vida vai salvar sua família e toda a humanidade. A história começa no passado quando os monstros atacaram os humanos. Eles não pouparam as pessoas e destruíram tudo ao redor, criando um caos completo na cidade. Nosso personagem principal, Men-Shao, tentou ao máximo lutar contra eles, mas a força era desigual. Logo um dos monstros estendeu a mão e o agarrou com toda a força. Em seguida Men foi jogado no chão. Ele se levantou mal, conseguindo ficar em pé. De repente outro monstro enfiou seus tentáculos nele, desferindo um golpe fatal. Quando estava indo de base, o protagonista lembrou dos pais e disse que deu o seu melhor, mas ele ainda não aceitou esse destino. Depois disso, meteoros voaram do céu para o chão, destruindo tudo ao redor e a cidade queimou. Momentos depois somos levados para uma sala de aula. O professor está tentando explicar o tema para os alunos. Ele segura uma espada e um esqueleto da cabeça de um animal. Em seguida gritou para seus alunos olharem para suas mãos e descobrir como os monstros se parecem. De repente um estudante que dormia na última mesa acordou abruptamente e se perguntou o que estava acontecendo aqui. A menina ao lado perguntou se ele estava dormindo o tempo todo. Esse cara é nosso protagonista. Ele olhou para suas mãos e percebeu que estava vivo. Então notou na lousa que o exame final aconteceria em 50 dias. Foi aí que percebeu que havia renascido e depois notou com irritação que teria que fazer os exames novamente. O professor olhou com raiva para Men e disse para o dorminhoco não interferir no aprendizado de seus colegas. De repente o protagonista gritou perguntando se o Sr. Yan ainda estava vivo. Nesse momento todos da turma se calaram. O professor irritado mandou Men se explicar. O herói notou aquele olhar assassino e imediatamente começou a se explicar para o professor. Ele disse que supostamente teve um pesadelo onde criaturas de outro mundo invadiram a cidade e tudo foi destruído. Men acrescenta que o professor partiu heroicamente. Mesmo depois dessa mentira, os olhos do professor piscaram furioso e ele questionou se realmente foi abatido em seus sonhos. O esqueleto foi rachado sob a pressão da mão do professor. Men cautelosamente explicou que ele foi destruído rapidamente e nem chegou a sentir dor. O professor quebrou o esqueleto em pedaços e disse com raiva que isso era uma bobagem, pois a cidade nunca seria atacada. Em seguida o homem pediu para ele ir até a parede e responder uma pergunta. Yan começa a dizer que há 50 anos, quando a cidade do dragão veio para o outro mundo, eles foram atormentando por pragas. Após a catástrofe dos zumbis chegou o nevoeiro e apareceu monstros. Eles perderam um terço de toda a população. Então nesse momento o homem perguntou ao protagonista se depois disso tudo eles abaixaram a cabeça. Men respondeu que a cidade não havia caído e eles não haviam se rendido. O professor, se voltando para o resto dos alunos, começou a dizer que assim que a névoa se dissipou, os militares rapidamente derramaram o brilho da civilização terrena sobre todo o outro mundo. Ian acrescenta que a Cidade Dragão não seria dominada por algumas criaturas estrangeiras insignificantes que eram ferozes. E olhando para Men disse cruelmente que eram eles os mais ferozes. Todos os alunos começaram a aprovar suas palavras, dizendo que mais cedo ou mais tarde eles destruiriam o outro mundo. Um dos alunos levantou e elogiou as palavras do professor. Ele começou a dizer que todos eles deveriam treinar duro, tentar se tornar pessoas excepcionais e contribuir para o desenvolvimento da Cidade Dragão. Seguido, o cara olha para o protagonista e diz sarcasticamente que, ao contrário de algumas pessoas covardes, a maioria dos colegas de classe tem o mesmo foco. As garotas admiravelmente elogiaram Long dizendo quão bom ele era e ao mesmo tempo trataram Men desdenhosamente. O protagonista não entendia por que o cara tinha tanta marcação nele. Foi então que Men lembrou que eles eram inimigos. Em sua vida passada o herói havia perdido o exame final porque Long infligiu danos em seus órgãos, mas quando a cidade arbitrou em batalha direta contra o outro mundo, Long foi o primeiro a trair e fugir das responsabilidades. Men olhou para ele e abruptamente deu um passo. Long olhou para ele e se perguntou dentro de si o que havia de errado com seu olhar. De repente o protagonista sorriu e começou a elogiar o cara pela forma como sua fala tocou seu coração e acrescentou que já queria estudar mais. Men diz também que graças ao professor e Long ele percebeu seu erro, então a partir de agora ele vai se manter firme e perseverante para elevar a cidade. Nesse momento o professor respondeu que Men deveria estudar com Zhu e ordenou que ele demonstrasse a posição de hibernação do dragão até o fim da aula. Outro aluno observou essa situação e lembrou que o protagonista nem estava treinando, então ele achou impossível Men aguentar fazer essa posição por pelo menos meia hora e ainda conseguir voltar para casa andando. Men coçou a cabeça e disse que essa posição não é tão difícil para ele, mas
Ele não usou esse golpe em seu pesadelo. Ao ouvir isso, seus colegas zombaram dele dizendo para não fingir. Long observou e riu. O protagonista, tendo chegado à posição certa, imediatamente mostrou seu ataque do dragão. Todos ficaram chocados porque seu golpe acabou sendo poderoso e ainda mais forte do que os ventos contrários. Eles não entendiam como ele fez isso. Men pateticamente começou a balbuciar que não treinava há algum tempo e seus movimentos poderiam não ser perfeitos. Ele prometeu que se esforçaria mais no futuro e pediu perdão. O professor se virou e disse que a aula continuava. Os alunos começaram a dizer que depois de seu sonho o herói começou a se exibir e sua força aumentou. Long ficou furioso e prometeu a si mesmo que o faria se arrepender de tê-lo colocado em uma posição incômoda. Os olhos de Men se iluminaram de amarelo e códigos digitais começaram a aparecer na frente de seus olhos. Um sinal apareceu escrito que o sistema foi ligado com sucesso e a identidade do hospedeiro foi verificada como portador do fogo. O protagonista relembrou que na sua vida passada, quando recebeu o golpe falta, ele viu uma grande bola de fogo sair do centro da cidade e bater diretamente em seu corpo. O protagonista até pensou que fazia parte do seu pesadelo, mas acabou que era real. Enquanto ele estava de pé na pose de dragão, sinais apareceram à sua frente onde diz que ele agora é o portador do fogo da civilização e a recompensa inicial é de 10.000 pontos de contribuição. Última mensagem diz que foi encontrado danos internos do protagonista e não tinha nenhuma experiência com habilidades básicas, então perguntou se ele gostaria de distribuir automaticamente seus pontos de contribuição para alcançar seu melhor estado. Depois que Men concordou, seus ferimentos e feridas começaram a cicatrizar. O protagonista lembrou que muitos médicos não puderam fazer nada a respeito dos danos internos que estragou seu cultivo no ano passado. O herói sentiu que seus músculos tendões rompidos estavam se fundindo. O sistema notificou que foram utilizados 3.500 pontos de contribuição para estudar a técnica básica de potência, método do touro primitivo até o nível de especialista. Men ficou encantado com a memória do touro primitivo e ele tinha esse método técnico na sua vida anterior. Depois disso, os sinais desapareceram e o protagonista pediu sinceramente para continuar o processo porque ele poderia gastar quantos pontos de contribuição quisesse. Mas depois percebeu que gastou todos os seus pontos de contribuição. Para ganhar pontos, ele deve contribuir para o desenvolvimento de sua civilização o mais rápido possível e desbloquear novos poderes e missões. Men se perguntou por que não lhe disseram antes. De repente chegou o fim da aula. Todos os colegas estão chocados por ele conseguir ficar na posição até o final da aula. E um deles disse que ficar em pé sobre uma perna é muito útil para endurecer a essência corporal do Kai. Nesse momento, Men começou a se sentir fraco. Ele realmente queria comer e se perguntou se ele mesmo teria que repor a energia que o sistema gastou em tratamento e habilidades de aprendizagem. De repente, aquele gordinho correu até ele. O garoto era seu melhor amigo e seu nome era Shu. O amigo perguntou como Men conseguiu praticar a postura de dragão. O protagonista, colocando a mão em seu ombro, pediu para levá-lo para comer porque ele esqueceu o dinheiro, mas o jovem prometeu pagá-lo no dia seguinte. Shu achou estranho que Men estivesse sendo tão legal. O protagonista respondeu que não estavam enganando e o lembrou que eram grandes amigos. Shu ficou encantado ao ouvir essas palavras e eles foram para a lanchonete principal. Men comeu tanto que sobrou uma montanha de pratos. Essa visão deixou o amigo tão furioso que ele quis batê-lo, já que o protagonista gastou seu orçamento de 2 semanas. Mas Men reagiu mais rápido e bateu em Shu no rosto. O cara voou vários metros de distância e começou a chorar. Depois disso, correu dizendo que precisava ir para a aula. Nosso personagem principal estava andando pela calçada principal quando viu garrafas e latas. O faxineiro disse que novamente os alunos espalharam seu lixo por toda parte. Men respondeu que iria ajudá-lo e começou a recolher a garrafa. O sistema apareceu e notificou que por ajudar uma pessoa ele recebeu 0,001 pontos de contribuição. O protagonista pensou que acabou sendo mais fácil do que ele pensava. Depois disso, o herói voltou para o prédio da escola. Shu rapidamente pediu para ele se apressar para não se atrasar para a aula. Em seguida, 2 meninas passaram por Men e subiram as escadas. O protagonista involuntariamente olhou para a saia das meninas e ficou paralisado. O amigo imediatamente chamou sua atenção e disse indignado que não se pode olhar para pessoas assim. Men respondeu melancolicamente que tinha acabado de perceber que essa vida comum vale a pena fazer de tudo para protegê-la. Shu respondeu que ele admirava Men por ser tão sem vergonha. De repente, o protagonista
Voltou a seus sentidos e o amigo pediu para ele parar de olhar. Em seguida questionou se ele não lembrava o que fez com o professor Ian e a cidade do dragão que foi destruída em seu sonho. De repente Shu perguntou o que ele era no sonho de Men. O protagonista lembrou que Shu era apenas um soldado na linha de frente, então começou a ser irrealista dizendo que a guerra dos monstros rapidamente se moveu para um nível mais alto e muitos monstros ferozes aparecem. Ele irritantemente notou que eles nem tiveram tempo de deixar o local inicial com o fim de Men. De repente o protagonista olhando para seu amigo perguntou se ele se lembrava de uma vez sonhar em entrar em uma universidade e se tornar uma pessoa extraordinária. Enquanto Shu queria ir para uma escola militar e se tornar um general, o amigo disse que eles conversaram sobre isso ontem. Men o abraçou e disse que seus sonhos definitivamente se tornariam realidade. Shu diz que se quiser ir para a universidade eles devem se preparar bem nesses 50 dias e ele vai ajudá-lo com isso. Men lembrou que Shu partiu miseravelmente na última vez e agora faria de tudo para ajudá-lo. Depois de algum tempo todos os alunos começaram a se reunir na sala de aula. Algumas meninas começaram a discutir que realmente gostariam de aprender alguns poemas e elas mal podiam esperar para aprender mais rápido. Elas também disseram que realmente sentiam falta do professor Huang. Nesse momento Long entrou na sala e informou que o professor estava doente. Em seguida ordenou que todos fizessem fila e o seguissem até a sala de treinamento. Todos os alunos ficaram indignados, mas ainda assim foram para a sala de treinamento. Enquanto todos caminhavam, Shu conversou com Men sobre como as crianças de sua idade costumam ter 20 livros de literatura por semana e acrescentou que aqueles tempos eram muito legais. Men respondeu que ele poderia fazer isso por conta própria. Long virou para eles e os vendo conversando, gritou para irem mais rápido. Shu ficou furioso com isso e disse que não gostava que esse cara estivesse fingindo ser a pessoa mais importante aqui. Ele baixou a voz. Perguntou se o protagonista sabia por que esse Long não foi para a aula de foguete e decidiu ficar como representante de classe em sua classe regular. Men ficou curioso e questionou. Shu respondeu que Long ficou porque quer obter os recursos de cultivo que a escola dá aos representantes de classe. A família dele tem uma grande empresa, mas Long ainda rouba os recursos deles descaradamente. O protagonista concordou e disse que Shu seria o representante se Long não tivesse usado as conexões de seu tio. Nesse momento Long olhou para eles com raiva e imediatamente gritou para que parassem de falar e fossem mais rápidos. Shu ficou muito bravo e quis jogar os punhos nele, mas Men o impediu dizendo que eles precisavam praticar primeiro. Então entraram na sala de treinos onde estava tudo lindo e equipado. Havia quase todas as coisas necessárias para o treinamento. Long fala que essa é uma aula independente e que todos devem escolher a área de aperfeiçoamento para treinar sozinho. Men escolheu um simulador de boxe e deu um soco, mas seu soco não foi poderoso porque ele ainda estava faminto. Para curar os ferimentos internos, o sistema engoliu toda a energia e o ajudou a restaurar seu corpo, despertando suas habilidades. Men parecia um tanque sem combustível e para encher o tanque seria necessário muitos recursos para melhorar. Seus colegas o observavam do outro lado da sala de treinamento. Um deles disse que era uma pena que o protagonista quisesse se tornar extraordinário. De repente Long, levantando as barras de ferro, olhou para Men e disse que se ele não estava treinando deveria sair daqui. Shu disse ao amigo que ele não treinava há muito tempo e precisava se recuperar, então eles foram para outro grupo de treinamento. Enquanto Men estava sentado, o amigo estava treinando em uma bolsa de boxe. Ele disse a Men que ele não tinha treinado por um ano inteiro e provavelmente até esqueceu uma técnica tão básica como o poder do touro. Após seu treinamento, Men olhou para seu amigo. Shu pergunta indignado se o protagonista está julgando seu treinamento. Men respondeu com um olhar sábio que não é assim que o poder é feito. Shu diz que eles são irmãos e o herói está tentando se exibir na frente dele. Men, com olhos cansados, disse para não se ofender, mas esses métodos para usar a força não são muito bons. Shu, ainda mais ofendido, diz que o amigo é realmente sem vergonha. De repente o herói sugeriu que ele fosse para o banheiro. Eles foram para o banheiro e o protagonista fechou a porta depois de se certificar de que ninguém estava lá. Quando Shu perguntou o que ele era indo fazer, Men sorriu sorrateiramente e disse para tirar a roupa e deixá-lo explorar seu músculo. Shu ficou horrorizado e perguntou o que ele ia fazer. O herói olhou para ele cautelosamente e perguntou se ele tinha a sensação de que a energia estava prestes a vazar quando circulou a força do touro imprudente até chegar abaixo de suas costelas. Seguido, o protagonista apontou para os joelhos e perguntou se sentiu uma sensação de formigamento dos pés aos joelhos quando pisou no chão. Shu perguntou surpreso como ele sabia.
Ao que Men disse que ele não tinha o significado mais íntimo do poder do touro e metade de sua força simplesmente ficou circulando no seu corpo. Em seguida acrescentou que ele irá ganhar osteoporose se continuar treinando às cegas assim. Shu abraçou suas pernas e chorando disse para ele salvá-lo. O protagonista disse para usar seu poder e ele iria assistir. Imediatamente seus olhos se iluminaram de dourado. Depois de algum tempo eles saíram do banheiro. Os olhos de Shu brilharam de felicidade e ele disse isso a Men que graças à sua manipulação ele aumentou sua força em pelo menos 3%. O herói sorriu e disse para fazer o teste e descobrir o quanto sua força havia aumentado. Em seguida um sinal de brilho apareceu na frente dos olhos do herói e foi escrito lá que ele deu orientação ao cidadão comum sobre a técnica básica e seu progresso de aprendizagem está agora em 10%. Além disso, Men recebeu mais 10 pontos de contribuição. Nosso prota ficou surpreso ao notar que se ele ensinar aos cidadãos comuns as habilidades, então ele recebe pontos de contribuição por isso e pensou que se ensinasse a todos os cidadãos comuns habilidades de combate no futuro, ele poderia torná-las 100 vezes mais fortes e quando chegar a hora da invasão eles vão mostrar a esses estrangeiros quem é forte aqui. O protagonista diz que agora percebe o significado da frase quanto mais forte a civilização, mais forte é o portador. Nesse momento o sistema pede para o protagonista escolher uma recompensa agora que ele ajudou a civilização. A primeira recompensa é atualizar o método da técnica touro primitivo. A atualização será da habilidade do nível de especialista para o nível de mestre. A segunda recompensa é despertar a base de habilidades disparo rápido. A terceira recompensa é despertar o poder da pulsação. Men estava um pouco chocado sem saber o que escolher, mas então escolheu o despertar da habilidade básica de tiro, que era mais cara entre essas três habilidades. O protagonista sorrindo sorrateiramente disse para si mesmo que se tudo isso é gratuito é óbvio que iria escolher a habilidade mais cara e ainda sorrindo, seu sorriso assustou seu amigo. Depois disso eles se aproximaram do aparelho que podia medir sua força e descobrir o quanto ela havia aumentado. Shu perguntou a Men como ele aprendeu técnicas tão estranhas. O herói respondeu que contaria sobre isso mais tarde e disse a ele para primeiro verificar sua força de impacto final. Shu reuniu força em seu punho e só queria bater, mas de repente alguém o chamou e disse para parar. Long ajustou os óculos e disse que ele e Men deixaram a aula e depois de 20 minutos retornaram. Então de repente ele decidiu medir sua força de impacto. Em seguida Long olhando para ele ameaçadoramente perguntou quem permitia que ele fizesse isso. Shu ficou indignado e perguntou se Long realmente achava que era professor. Ele acrescentou que acabou de ter uma epifania na técnica e nem mesmo um professor o impediria. Então questionou por que Long acha que pode interferir. O cara sorriu maldosamente e disse que tinha visto seu desempenho do poder do touro e ainda estava longe do padrão do poder da técnica do touro. E se ele realmente queria usar o medidor de força de impacto, ele disse que tinha que se afastar e ir trabalhar na técnica. Shu queria atacá-lo mas Men o segurou e pediu a Long que lhe mostrasse o seu padrão de execução da técnica para que todos pudessem aprender. Long tirando o relógio disse que mostraria a eles qual era o verdadeiro poder do touro e em seguida acertou o medidor. O aparelho cambaleou um pouco com o impacto e o medidor mostrou 225 quilos. Todas as meninas admiradas começaram a falar como ele era forte que quebrou o recorde da turma deles com o primeiro golpe. Long sorriu maldosamente e perguntou se eles entendiam. Shu ficou furioso e um colega de classe disse a ele para esperar um pouco. O protagonista deu um tapinha em Shu e pediu para ele mostrar o que sabia. Long tentou impedi-lo de testar sua força mas não teve sucesso. Shu pegou sua mão e disse para ele sair da frente. Long ficou um pouco confuso e se perguntou onde ele conseguiu tanta força. De repente Shu reunindo toda a sua força em um punho, acertou o medidor com tanta força que o medidor levantou do chão com o impacto. A força de impacto de Shu foi de 785 quilos. Todos ficaram chocados porque sua pontuação superou a de Long e estabeleceu um novo recorde para a classe. Men começou a dizer que ele treinou secretamente a técnica de superpoder do touro. Todos ficaram confusos com a palavra sobre o superpoder do touro. Men continuou a dizer que os professores que ensinam o superpoder do touro não podem ser contratados por qualquer dinheiro. Em seguida perguntou se Shu lhe ensinaria o superpoder do touro. O amigo estava perdido pois foi o protagonista que havia lhe ensinado essa técnica. Men diz que entende que o amigo não tem muito tempo e ainda faltam algumas semanas para o exame, então prometeu lhe oferecer recursos se ele o ensinasse. Nesse momento Shu percebeu que o protagonista estava atuando e decidiu que tinha que entrar na brincadeira também. Nesse momento todos os colegas queriam estudar com Shu.
Men sugeriu fazer um esquadrão de aprendizagem da técnica do superpoder do touro e todo mundo usaria os recursos de cultivo para compensar. Muitos concordaram e começaram a se juntar ao grupo enquanto Long ficou furioso. Em seguida uma placa apareceu em frente a Men e estava escrito que sua proposta torna a classe mais unida. Agora seus colegas de classe podem ser mais motivados para estudar e eles terão mais chances de obter boas notas no exame final. No futuro eles poderão dar uma grande contribuição à civilização e por isso o protagonista recebeu 11 pontos de contribuição. Men começou a elogiar Shu dizendo que ele era muito gentil e questionou por que o professor não o escolheu como representante de sala. Nesse momento Shu olhou para Long que ainda está sentado no chão confuso. Men lhe deu a mão e pediu ao cara para não levar para o coração o que ele disse pois são apenas palavras que saem aleatoriamente da sua boca. Long recusou a mão e se levantou. Em seguida ele perguntou ao protagonista como poderia levar suas palavras a sério. Apesar de Long fazer uma expressão simpática, ele garantiu a si mesmo que definitivamente não deixaria Men ir para a universidade. Depois de algum tempo o protagonista subiu no telhado da escola com Shu, eles compartilharam os recursos que ganharam com a mentoria. Shu disse que Men poderia levar tudo já que ele estava sem treinar por um ano inteiro. Nosso herói respondeu que era melhor compartilhar 70 por 30. Depois de tomar sua parte, Shu perguntou onde ele aprendeu essa técnica. O herói mentiu dizendo que havia encontrado um fórum dedicado à ciência e estudou cuidadosamente tudo sobre a recepção do superpoder. Ele acrescentou que se o amigo estiver preocupado com o perigo da admissão, então é só dizer aos colegas de classe que o superpoder do touro é um tipo de versão beta e que pode haver bugs. Men diz que só queria contribuir e não havia necessidade de forçar ninguém. O amigo concorda e diz que agora precisa ir para casa. O protagonista olhou para a paisagem da cidade. A cidade era grande e bonita. O garoto começou a refletir que não havia gostado da névoa antes porque a névoa selou a cidade e impediu que os humanos eliminassem os inimigos. Ele também não gosta da cidade pelos bairros apertados, ruas lotadas e as exigências de melhoria são muito rígidas. Ele observou que era o mesmo que todos os adolescentes. Já assistiu a muitos filmes e livros sobre a velha Terra onde os alunos frequentam apenas 2 aulas de física e várias dezenas em matemática, literatura. Para os adultos bastava trabalhar apenas 8 horas por dia para ganhar dinheiro suficiente para um apartamento grande e comida. Seus olhos lacrimejaram e o protagonista diz que essa terra é agora a pátria que não pode ser devolvida, e o pesadelo ainda não chegou. Nesse momento Men começou a receber pontos de contribuição pelo método do touro primitivo que está se espalhando entre os moradores da cidade. Em seguida o herói percebeu que mesmo a propagação indireta do progresso também afeta seu país. Ele estava satisfeito por poder ser útil. De repente apareceu umas coisas voadores que notificava as pessoas sobre as últimas notícias. Eles pedem para evacuar e avisa que esta noite por causa da neblina monstros entrarão na cidade. De acordo com sua previsão a principal área para o aparecimento de monstros será do lado norte. O Comitê de Sobrevivência ordena que a Organização de Aço do Dragão seja o modo de batalha de nível 1 e a área de expansão seja o modo de batalha de nível 3. Os restantes distritos são obrigados a colocar um alerta de nível 3 e pedem aos cidadãos que sigam as regras e estejam prontos para combater o inimigo. Nesse momento as pessoas se aglomeravam nas ruas e Men correu atrás do ônibus. Ele mal conseguiu entrar e Long riu ao ver isso. Depois de algum tempo o ônibus chega à estação do herói e ele mal conseguia descer do ônibus. Em seguida entrou em seu bairro onde vendedores vendiam suas mercadorias para atrair a atenção dos clientes. Ele pensou que depois de sua ressurreição isso agora era boas lembranças. De repente Men ouve uma voz familiar. De repente uma garota o chamou pedindo ajuda para levantar o balde cheio de caranguejos. Ele olhou para ela e sorriu calorosamente a chamando de Xiao Cão. Mas de repente o herói lembrou da sua vida passada. Em seu pesadelo ela era a bruxa do Cavaleiro das Trevas. Parece que onde quer que ela vá, ela trará consigo apenas noites escuras intermináveis. Na visão dele a garota estava toda de preto e pressionava o pé no seu rosto, mas logo sua irmã o tirou de seus pensamentos perguntando se ele estava bem. Ela acrescentou que ele parece um rato que viu um gato na frente dele. Men olhou para ela desconfiado e a agarrou pelos ombros. Em seguida ele perguntou se Xiao pisaria nele se despertasse algum poder. A garota inocentemente sorria e perguntava por que ele estava fazendo tais perguntas. Ela acrescenta que não faria coisas tão cruéis, mas por dentro pensou astuciosamente que se tivesse força o atropelaria. O protagonista pensou que deveria haver uma razão pela qual ela se tornou uma bruxa das trevas. De repente Men pergunta se ela estava chateada ou insatisfeita com algo sobre ele, ao que ela inocentemente negou.
mas por dentro ela estava com raiva de seu irmão e o chamou de ruim. Em seguida, indignada, perguntou com o que havia acontecido para ele estar incomodando ela. O protagonista arrepiou levemente seus cabelos e perguntou se precisava de alguma desculpa para um irmão incomodar a irmã. Dentro de si, o protagonista pensou que ela imediatamente pisou nele quando se tornou a bruxa do Cavaleiro das Trevas, mas agora que ele está mais forte e vai se divertir um pouco. O protagonista diz para si mesmo que nesta vida não permitiria mais que ela se tornasse uma bruxa aterrorizante. Ele fez uma promessa para si mesmo que ele faria dela a princesa mais feliz e amada do mundo. Enquanto caminhavam para casa, eles discutiram e brigaram. Xiao gritou indignada que ela odiava seu irmão e Meng a provocou dizendo que ele gostava quando ela o odiava. A garota exigiu como compensação a carne de rinoceronte blindada ou ela contaria a seu pai. O protagonista respondeu que sabia que sua irmã estava preocupada com ele, mas ele poderia carregá-lo sozinho, o que a deixou ainda mais irritada. Quando Xiao chegou em casa, ela imediatamente começou a reclamar para sua mãe, dizendo que seu irmão estava irritando ela. O protagonista cumprimentou sua mãe e ela sorriu dizendo que sua filha constantemente critica o irmão. Em seguida, a mãe disse que preparou alguns rolinhos de primavera e mandou virem comer. Os olhos de Meng se iluminaram e ele estendeu a mão pegando um dos rolos. Quando estava comendo um rolo, ele caiu em lágrimas. A mãe ficou um pouco confusa perguntando por que ele estava chorando e a irmã o provocou dizendo que ele simplesmente enlouqueceu. De repente o pai entrou na casa e disse que tinha ouvido Xiao reclamando do irmão da rua. Ele acrescentou que ligaria a TV e assistiria até que a transmissão do campo de batalha começasse. Logo, tanques armados militares semelhantes a caranguejos foram mostrados na TV. É relatado que às 8h50 da noite a equipe de batalha dos militares completa o destacamento de uma posição na zona norte da cidade. Estes caranguejos de ferro são o mais recente desenvolvimento militar da cidade. O professor Dom do Departamento de Biologia da Universidade do Dragão foi convidado para a mostra e perguntaram por que exatamente máquinas de crustáceos. Ele explicou que nas últimas 3 vezes em que a neblina desceu, as principais forças da invasão foram monstros de armadura. Nesse momento Xiao ficou com tédio e mudou para outro canal. Ela viu uma silhueta escura de um homem pulando sobre os telhados de um prédio de vidro e imediatamente o reconheceu. Xiao estava tão presa que seus pais disseram que ela era obcecada pelo mestre Lu Wu. Mas então um tremor desligou a TV e todas as coisas da casa começaram a tremer. Através das sirenes de emergência ouviram que monstros invadiram a área. Nesse momento a ordem foi dada para os militares levantarem a barreira, redirecionar toda a eletricidade para as barreiras na torre de suporte de alta tensão, e então o dispositivo abriu e um forte fluxo de eletricidade saiu dele, que venceu muitos monstros. O protagonista ficou chocado com o número deles. Ele observava através de binóculos o tempo todo e lembrou que tinha bebido todos os suplementos alimentares, mas não tinha certeza se poderia resistir a tal batalha. O pai perguntou como estava a batalha e Meng respondeu que estava controlada até agora. De repente uma idosa com um cachorro branco veio até eles dizendo para monitorar a situação do lado de fora. O cachorro estava circulando alegremente em torno da mãe, irmã de Meng. O protagonista olhou para sua avó e disse que ela tem que se preocupar com a sua própria segurança. A avó Wang puxou a orelha e ficou indignada com suas palavras. Ela perguntou se o protagonista achava que ela já era muito velha e não podia fazer nada. Meng rapidamente começou a pedir desculpas a ela, mas de repente houve uma explosão e roubou a atenção de todos. Um dos monstros insetos conseguiu quebrar o equipamento que estava estudando as ondas de eletricidade e todos começaram a abrir as asas. O pai notou com medo que se tratava de um inseto das chamas voadoras, uma espécie mutante do besouro das chamas negras. Em seguida ele pegou uma arma e entregou para o protagonista. Ele diz para Meng confiar em si mesmo e só atirar. O herói segura a arma e acredita que hoje muita gente vai sofrer com esse ataque. Logo o sistema apareceu diante dele informando a recompensa da primeira missão de combate no valor de 1.500 de contribuição. Além disso, o protagonista pode escolher qualquer habilidade básica para subir um nível. Meng escolheu sua habilidade básica de tiro. A vovó veio até ele segurando pelo ombro e disse que se ele estivesse com medo talvez ela tentasse. Mas o herói começou a atirar nos monstros realizando um tiro triplo e imediatamente eliminou um inseto de fogo voador. Em seguida recebeu mais um ponto de contribuição. O nível de proficiência na habilidade habitual de tiro básico foi aumentado em 0,8 para um total de 25%. A vovó o elogiou.
Dizendo que ele atira como seu tio quando ainda estava vivo, o protagonista pensou que se a vovó não o tivesse impedido, ele poderia ter explodido esse inseto com 3 tiros consecutivos e em seguida continuou a atirar nos monstros destruindo um por um. Men observou que a sensação de armas do passado voltou aos poucos. O pai olhou para ele e disse que o herói estava melhor que ele. Men disse confusamente que por ter se machucado no ano passado era difícil treinar artes marciais por isso. Praticava muito com arma. Seu pai lhe deu um tapinha no ombro e disse que era difícil para ele, mas depois o encorajou dizendo que Men deveria sempre se manter em forma e mostrar a eles o que ele aprendeu. Seu pai o olhava assim e dizia que por mais problemas que ele tivesse agora, ele ainda tinha que ficar de olho em sua saúde. O protagonista garantiu que estava bem, mas notou que algo estava errado. Tinha outro monstro aterrorizante que não apareceu ainda e ele queria encontrá-lo. De repente, Men viu um grande e aterrorizante inseto. Dado a sua aparência, era possível perceber que ele era o líder dos insetos. Esse monstro atacou pessoas e destruíram casas. O herói percebeu que com seu nível de tiro atual não poderia nem machucá-lo. Para derrotá-lo você precisa de pelo menos um nível de mestre ou até mesmo um nível de perfeição. O monstro levou seus servos para um só lugar e os mandou em direção ao povo. Os militares notaram que algo estava errado e este grande inseto está se comportando de forma muito estranha. Todos os monstros começaram a atacar as pessoas enquanto os militares tentaram mantê-los longe da área de convivência. Todos os militares lutaram contra os monstros insetos em massa. O protagonista também ganhou cada vez mais pontos de contribuição ao destruí-los, mas agora era preciso aumentar a habilidade de tiro antes que o monstro desperte completamente. De repente Men olha para cima e viu o monstro abrindo ainda mais suas asas. Suas asas pareciam dois olhos grandes e sanguinários. Os militares perceberam que se tratava de um supermonstro e começaram a pedir reforços, dizendo que um supermonstro desconhecido tinha sido descoberto na zona de Tejon, mas a conexão não funcionou bem e foi cortada. Naquele momento o pai disse a Men para sair levando sua mãe e os outros. O homem avisa que aquele grande inseto poderia ser um supermonstro. O protagonista continuou atingindo os monstros e então se virou para seu pai dizendo que ele deveria pegar todos e fugir. Men conhecia essas criaturas e por isso queria ficar. Nesse momento o grande monstro de insetos colecionou um grande calor de fogo e o direcionou para os militares. Uma espessa fumaça preta voou no ar após a explosão e por causa da fumaça eles não conseguiam mirar corretamente nos monstros. Todos começaram a atirar na fumaça ao mesmo tempo, mas o supermonstro ainda saiu sem ferimentos e então ele se levantou. Seus servos ficaram ainda mais loucos e começaram a atacar a todos. Um dos insetos queria atacar cidadãos comuns quando um guerreiro apareceu com sua espada. Ele relatou que a brigada de espadachins estava pronta. Era impossível permitir que monstros se aproximassem de prédios residenciais novamente. Então, gritando que a cidade vencerá, eles começaram a batalha com os monstros. O protagonista conseguiu completar sua missão naquele momento e com isso recebeu 15 pontos de contribuição. O sistema perguntou se uma habilidade básica poderia ser melhorada em um nível agora, mas o herói disse para esperar, acrescentando que primeiro que colocaria toda a contribuição para a habilidade básica de tiro. O sistema mostrou que a habilidade habitual de tiro básico foi dominada em 100%. O protagonista disse para mais uma vez melhorar a habilidade de mestre tiro básico e foi coberto por raios dourados e sua habilidade básica de tiro foi dominada ao nível de perfeição. Agora ele podia ver as vulnerabilidades dos monstros. As asas do super monstro tinham um pó de ouro e ele pode usá-lo para aumentar a força de outros besouros, mas sua cabeça era um órgão cheio de terminações nervosas e era um lugar extremamente sensível. O protagonista, tendo aprendido suas fraquezas, ele carregava balas perfurantes e só queria atirar. Mas sua irmã surgiu gritando que ela tinha vindo para ajudá-lo e sem pensar atirou com sua pequena pistola, mas ela não aguentou por um tempo e caiu no chão. Men pensou com horror que tinha esquecido essa arma. Xiao, quando criança, havia montado essa arma sozinha e perguntado se ela era poderosa o suficiente, Men respondeu que era muito perigosa e por isso aguardou para sua própria segurança. Então o herói se perguntou se ele não havia tirado sua arma caseira naquela época. De repente o super monstro se virou para ele e o notou. Em seguida começou a voar direto em sua direção. Men mal conseguia se esquivar enquanto protegia a irmã. O monstro deixou um buraco para trás e começou a destruir ainda mais sua casa. O herói lembrou com horror daquelas lembranças em que sua irmã em uma vida anterior queria ajudar a eliminar um monstro, mas o tiro atraiu esse demônio terrível. Sua mãe ficou gravemente ferida e foi hospitalizada, seguida por uma série de azares que se abateram sobre Xiao.
O protagonista pensa que talvez tenha sido nessa época que as sementes de seu escurecimento foram lançadas. Nesse momento o herói pensou que essa criatura havia destruído a casa em que morava há 17 anos e ferido sua família, mas agora nesta vida ele não podia deixar isso acontecer novamente e começou a atirar no monstro. Um de seus tiros o atingiu na cabeça que foi levemente esmagada. O monstro estava apenas furioso e só queria coletar uma bola de fogo para atacar. Mas Man conseguiu atirar em sua própria bola e a explosão tão poderosa destruiu o monstro. Logo os militares o abordaram e informaram que quem eliminou foi o pai do protagonista. Um deles disse que Lao Man costumava servir como franco-atirador no exército, mas não achava que ele ainda era tão forte assim. Depois disso os militares começaram a atacar o resto dos monstros. Enquanto isso o rosto de Man estava vermelho e seu nariz escorria líquido vermelho. Ele desmaiou por excesso de trabalho e seu pai gritou seu nome preocupado. As balas haviam afetado seu poder interior e assim ele perdeu a consciência. O protagonista tinha certeza de que o pesadelo poderia ser destruído e o futuro poderia ser mudado. O seu destino estava apenas em suas mãos. Nesse momento sua irmã correu para ele com a caixa de medicamentos e gritou que ele não deveria partir. Ela começou a chorar e Man abriu os olhos querendo dizer alguma coisa, mas Xiao bateu nele perguntando se ele estava bem e começou a puxar dolorosamente suas bochechas. Ele estava gritando para ela tirar as mãos dela porque estava com dor. Man lembrou que ela era realmente uma bruxa do Cavaleiro das Trevas. A vovó se aproximou deles e perguntou se o herói estava bem. Man sorriu e disse que estava apenas cansado. O protagonista pediu ao pai que dissesse aos outros que ele eliminou o super monstro. Man explicou que queria manter suas habilidades de tiro em segredo e todos concordaram. Seu pai pediu que ele descansasse já. Nesse momento o herói ficou deitado no chão e viu todos se ajudando feliz. Ele ficou feliz por ter conseguido salvar todos nesta vida. Mas então ele ficou horrorizado e pulou de seu assento quando lembrou que não recebeu uma notificação de que ele foi capaz de eliminar o super monstro. Então Man presumiu que o monstro pudesse ter permanecido vivo. Apesar da dor e do cansaço ele levantou e foi ver se o monstro estava vivo ou não. Sua família está um pouco surpresa porque ele se levantou. O protagonista observou que seu corpo ainda está muito fraco e lesão interna ainda não foi totalmente curada. Mesmo que ele agora tenha um nível de tiro perfeito e saiba sobre as fraquezas do monstro, a conexão com o corpo não é muito estável. Leva muito tempo para se acostumar com isso e o tiro provavelmente não acertou realmente a cabeça do monstro, então ele pensou com horror que sua irmã mais nova realmente se tornaria uma vilã. Afinal o destino parecia não mudar. De repente o monstro lentamente começou a ganhar vida. O protagonista acreditava que ainda poderia mudar o destino e queria usar o poder do touro para acabar com ele, mas então um raio brilhante apareceu de algum lugar e penetrou a cabeça do monstro. Nesse momento o bicho foi devidamente eliminado por um homem em um manto branco com sua espada. Todos começaram a dizer que o exaltado havia chegado. Logo sinais apareceram na frente de Man onde estava escrito que ele foi capaz de ganhar 5 minutos para que o exaltado conseguisse causar danos irreparáveis no monstro. Ele desempenhou um papel fundamental na defesa e conseguiu mais 1978 pontos de contribuição. A probabilidade de que escuridão consumisse Xiao diminuiu em 2%. O nível de caos da cidade diminuiu e por isso ele recebeu mais 50 pontos de contribuição. Agora ele pode despertar habilidades básicas como o poder do dragão e a habilidade de suporte da arte da colheita. Uma hora depois os militares dividiram a carne do super-monstro. Um deles disse que eles deveriam se apressar, caso contrário a carne pode estragar e pode se tornar incomestível. O outro gritou dizendo para ele ter cuidado com a coleta de água preta porque é muito caro. Man enquanto os observava e pensou que depois de uma dose de solução de alta energia e comendo carne cozida por sua mãe, ele finalmente conseguiu se recuperar um pouco e como recebeu muitas coisas sua cabeça ainda doía. Ele notou que o besouro dourado flamejante possuía olhos demoníacos. Isso significa que os monstros estão em constante evolução e a guerra provavelmente sairá do controle. O herói tinha que valorizar cada minuto e se tornar mais forte o quanto antes. Ele entendeu que agora não seria suficiente para ele simplesmente dominar as habilidades do nível perfeito. Agora ele deve praticá-los constantemente em combate real e alcançar a unidade entre a mente e o espírito. Mas Man estava muito intrigado. Porque sem recursos para melhorar ele ficava constantemente faminto, e depois de matar vários insetos ele precisou descansar por meio-dia. Então Man pensou em como poderia lutar em uma batalha real neste ritmo.
O protagonista lembrou que na sua vida anterior sua mãe foi gravemente ferida por um super monstro e ele falhou no exame final. Para ganhar dinheiro para o tratamento da mãe e para os estudos da irmã, o pai levava o protagonista. Ele não se lembrava de quantos monstros foram eliminados durante a guerra, mas havia trabalho suficiente para 10 anos e trabalhar como ceifador é muito lucrativo. Nesse momento, abrindo seu sistema, ele descobriu 3 habilidades: força da ondulação, força da serpente dragão e técnica elementar de colheita. O número atual de pontos de contribuição era de 2.478. O protagonista ficou muito feliz que a arte da colheita acabou sendo apenas 998 pontos, e como ele fazendo isso há 10 anos em sua vida anterior, despertar e elevar o nível pode não ser muito caro. Para trocar pontos de contribuição pela arte inicial da colheita incluiu o método de colher monstros de insetos, monstros de mamíferos, monstros semelhantes à Terra e monstros reptilianos. Men optou por atualizar a arte de colheita inicial para o nível especialista. O protagonista observou que a arte de colheita inicial do nível de especialista e o tiro básico criaram alguma conexão e isso significava que ele havia escolhido corretamente. Ele também percebeu que muitos dos monstros que ele lembra de sua vida anterior ainda não tiveram tempo para evoluir. Isso pode significar que ele pode entender melhor do que ninguém quando esses monstros aparecem na cidade. Isso fez rir maliciosamente. A irmã ficou um pouco perplexa por ele estar rindo dessa forma e percebeu que ele realmente tinha algo planejado. Um tempo depois o pai disse que vai trabalhar fazendo a colheita e Men pede para ir com ele. O protagonista pensou que poderia não ser capaz de passar nos exames bem o suficiente para ir para a universidade e em vez de procurar algum emprego queria se tornar um ceifador. Seu pai olhou para ele e observou que embora suas habilidades de tiro sejam muito boas, sua forma física não é muito boa. Por causa disso é possível que ele não vá para a universidade, embora fosse um pouco perigoso trabalhar como ceifador. É um trabalho comum e também é possível despertar a força interior de alguém nessa indústria. Então o pai concordou dizendo que iria familiarizá-lo com o trabalho. Sua irmã lhe perguntou preocupadamente se ele realmente queria ser um ceifador. O protagonista percebeu que mesmo sua irmã sendo a bruxa do Cavaleiro das Trevas ela ainda se preocupava com ele. De repente a irmã puxou sua camiseta timidamente e disse que se ele encontrar monstros deliciosos era para trazer algum para casa. Men ficou indignado porque ela não estava preocupada com ele, mas só queria comer comida deliciosa. Depois disso nosso herói viajou em missões abandonadas. Embora monstros sejam nojentos, seus cadáveres são um dos recursos estratégicos mais importantes para a manutenção do estado de Lonshin. Seria ótimo se seguissem a estratégia do exército de bombardear indiscriminadamente e transformar todos os monstros em escória, mas isso desperdiçaria muitas munições e as preciosas vidas dos soldados sem obter qualquer benefício. Entre 3 e 5 anos a cidade ficará sem recurso e as pessoas partiram de fome, mas os exaltados podem eliminar milhares de monstros com aço frio, assim os cadáveres permanecem quase intocados e os recursos podem ser restaurados. Não foi surpresa que agora o exército está apenas ajudando na luta contra monstros e o papel principal está com os exaltados. Nesse momento o pai de Men diz que trabalhar como soldado é muito difícil. Mas o ceifador não será capaz de trabalhar bem se não for atencioso e corajoso. Ele acrescentou que o protagonista não deveria se preocupar e Men respondeu que não estava preocupado. O pai incrédulo perguntou como poderia não se preocupar se nem o campo de batalha se compara à sua área. O herói falou calmamente que realmente não estava preocupado, mas o pai ainda se mantinha firme. O sistema informou que o cheiro de monstros de alto nível pode estimular o sistema nervoso central do corpo humano e iniciantes que não estiveram em campo muito provavelmente perderia o controle de sua bexiga. Seu pai o empurrou e disse que lhe contaria um segredo para que ele não ficasse constrangido quando se tornasse um ceifador pela primeira vez. Lau conta que ele precisava colocar uma fralda e Men olhou para o pai estranhamente. Em seguida perguntou como ele pegaria fraldas no meio da noite. O pai tirou algumas fraldas e disse que quando chegasse ele deveria achar um local e trocar. O protagonista nervosamente disse que de repente havia mudado de ideia sobre se tornar um ceifador e ele estava confiante de que poderia passar no exame. O pai riu e disse que isso não funcionaria. Depois disso o carro e todos desceram. Lau informou que um homem chamado Shen é o chefe da empresa. Ele decidia se poderia se tornar um ceifador ou não. O protagonista responde que entende. Em seguida ela vê um homem com roupas especiais e máscara sentado no escritório. Shen olhou para eles e perguntou a Lau se aquele era seu filho. O pai respondeu que precisava explicar uma coisa. Shen tirou a máscara e sorriu maldosamente dizendo que ouviu que Men
Estava machucado. Lau, segurando a mão do homem, diz que no ano passado o protagonista sofreu uma pequena lesão, mas isso não o atrapalha mais e ele mesmo seria responsável por seu filho. O pai acrescenta que em menos de 2 anos o herói se tornaria muito bom. Em seguida entregou um cartão dourado e pediu ajuda de Shen. O protagonista notou que esse cartão tinha pelo menos 10.000. Ele não entendeu como o pai tinha muito dinheiro. Shen pegou o cartão sorrindo maliciosamente e concordou. Ele diz que de qualquer forma sua equipe de colheita só é afiliada à empresa, então quem quiser levar um aprendiz não tem nada a ver com a empresa. Shen só pediu para não causarem problemas. O pai disse com medo que não haveria problemas e pediu amém para agradecer. O protagonista se curvou e agradeceu. O diretor acenou com a mão para eles e disse que não precisava. Em seguida ordenou que eles começassem a trabalhar mais rápido. O herói ainda estava pensando em dinheiro e notou que seu pai poderia ter grandes reservas. Também lhe pareceu que esse diretor gordo Shen era ainda mais nojento do que Long. O pai disse que o diretor não deveria ser problema. De repente Men lembrou que o diretor Shen havia espancado seu pai em uma vida anterior. O herói logo perguntou a seu pai por que ele não abriu sua própria empresa se trabalha como ceifador há 10 anos. Lau que não é tão fácil abrir sua própria empresa e não tinha condições financeiras para começar. Além disso não há quem forneça os cadáveres de monstros. O pai fala que em 2 anos, quando ele se acostumar com isso aqui e sua irmã for para a universidade, então eles podem pensar sobre isso. De repente o herói questionou se seu pai sabia que poderia haver ainda mais monstros. Lau não entendia o que ele estava falando. O protagonista respondeu que um professor havia aparecido recentemente na escola e segundo ele os monstros logo começarão a evoluir e aparecerão ainda mais ferozmente. O protagonista o lembra que hoje um super monstro apareceu. É uma nova ameaça e também é uma chance. Se eles querem ficar ricos e reescrever seu destino, devem aproveitar essa chance. Seu pai ficou um pouco perplexo e disse que eles iriam falar sobre isso mais tarde porque agora precisava começar a trabalhar. O protagonista acredita que vai consertar tudo e não deve continuar a viver uma vida sem valor, então garantiu a si mesmo que se tornaria forte. Em seguida eles entraram em um prédio onde havia um monte de cadáveres monstruosos e a equipe trabalhou incansavelmente. O pai, em tom de brincadeira, perguntou se ele estava com as fraldas corretamente. Men não respondeu e o pai se aproximou de um dos monstros. Ele pegou pela cauda e disse que o que colheram hoje são todos crustáceos, mas principalmente escorpiões de cauda gigante com listras amarelas. Os outros homens começaram a pedir que o protagonista se aproximasse e conhecesse os monstros. Lau colocou um monstro na mesa com a ajuda da tecnologia e disse que eles trabalhariam lentamente para que Men pudesse aprender. Um de seus trabalhadores tirou a carne e informou que havia carne macia. A casca dura pode ser usada diretamente como armadura e as ligas podem ser refinadas. O muco do corpo é um excelente fertilizante para o solo e excelente alimento para minhocas. Seu veneno pode purificar medicamentos e ativar o poder exaltado embutido profundamente nos genes. A picada é extremamente dura e é usada para projéteis de franco-atirador. Ele também tem um efeito corrosivo altamente tóxico. O protagonista pegou as ferramentas de seu pai e começou a rasgar o corpo do monstro tirando o cordão nervoso. Depois que o cordão nervoso principal é removido, ele precisa ser imerso em um agente ativo de células nervosas com concentraço de 37% para mantê-lo fresco. Men a colocou dentro do frasco e continuou seu trabalho com a ajuda do bisturi. Ele conseguiu separar a carne da casca. Este bisturi tem a espessura certa para separar perfeitamente a carne e um dispositivo de sucção com pressão negativa ajudará a coletar e armazenar facilmente a carne de escorpião. No final é preciso usar uma bomba de vácuo para coletar o muco valioso. Ao terminar o trabalho, o sistema concedeu mais 3 pontos de contribuição para sua primeira arrecadação de recursos. O nível de proficiência na habilidade de colheita foi aumentado em 1%. Men observou que estava um pouco desacostumado, já que não trabalhava há muito tempo. Quando ele olhou para o outro lado, todos os funcionários, incluindo seu pai, o olharam com choque. Eles ficaram muito surpresos com suas habilidades. O protagonista se repreendeu por ser descuidado e mostrar suas habilidades muito rápido. Para consertar a situação, ele disse que queria contar um segredo e todos o ouviam atentamente. Men diz que desde criança sonhava em se tornar um ceifador profissional. Ele treinava secretamente toda vez que seu pai ia trabalhar, especialmente depois da lesão no ano passado. Ele percebeu que tinha muitas chances de ir para a universidade e começou a falar fervorosamente sobre como havia fortalecido ainda mais seu desejo de se tornar um ceifador, dizendo que praticava como um louco. O professor o apoiou e ele foi capaz de alcançar resultados altos. O protagonista fala que cresceu na casa de um ceifador e herdou seu talento.
Foi assim que ele foi capaz de aprimorar suas habilidades e todos começaram a elogiá-lo dizendo que não é à toa que sua escola é considerada uma das melhores. Eles falaram que agora tinham certeza de que já que seu chefe tinha um filho assim, eles não corriam perigo. O pai de Men ficou chocado e perguntou ao filho por que não sabia que ele queria se tornar um ceifador. O herói disse confusamente que sempre o admirou e ficou constrangido ao admitir. Seu pai disse orgulhosamente que sempre viu o quanto o admirava. O pai pensou que é uma pena ser tão inútil e não puder nem ajudar seu filho a ir para a universidade. Ele só poderia ajudá-lo a se tornar um ceifador aqui na base. Nesse momento o protagonista disse ao pai que agora eles precisavam continuar. Men encontrou algo interessante. Enquanto trabalhava, a neurosfera vale mais de 50.000, o cordão nervoso vale mais de 20.000, mas nesse momento ele percebeu que um fantasma dourado. O pai perguntou se ele sabia o que era o fantasma dourado. Men rapidamente respondeu que o professor de biologia havia contado sobre. Em seguida mandou todo mundo preparar as ferramentas. O protagonista diz que precisa de um estabilizador de resfriamento de 35 de concentração com a adição de 1 de metanol. Ele observou que é mais provável que materiais de alta qualidade sejam encontrados neste fantasma dourado e precisem ser preservados adequadamente, mas a equipe disse a ele para deixar para o chefe do departamento. O protagonista esqueceu que o fantasma dourado é um monstro e a estrutura é complexa. Esses monstros são geralmente manuseados pessoalmente pelo diretor do. No entanto, a condição atual desse monstro estava piorando, então o protagonista disse que era impossível esperar porque o nervo globular e o cordão nervoso estavam em contato com o ar por muito tempo. A energia espiritual mutante de carne e osso pode ficar fora de controle a qualquer momento e em minutos pode se transformar em uma bomba relógio. Seu pai também notou que o cheiro estava estranho. Um dos funcionários disse que o estrago dos materiais não tem nada a ver com eles, mas se perdem parte da colheita de monstros e o mestre descobre, não será nada bom para eles. Men ficou indignado e pensou que ele não deveria se permitir perder um monstro valioso. Como o fantasma dourado quando seu pai trabalha e sua renda depende da produtividade. Depois disso ele diz a todos que ele só queria começar seu trabalho. Um dos funcionários o parou segurando sua mão. Mas o pai de Men imediatamente o impediu dizendo que havia encontrado o fantasma dourado e se algo acontecesse a responsabilidade era dele. O homem com raiva afastou a mão e gritou que tinha trazido uma criança. Lá olhou para os outros e disse se alguém mais quiser sair podem sair. Ele recebeu um tapa na cabeça de um amigo que ficou indignado e disse que não os deixariam sozinhos aqui para lidar com esse monstro. Então todos os outros apoiaram Lau dizendo que se algo acontecer eles responderão por isso juntos. O protagonista olhou para eles motivado e começou a trabalhar. Cortando o corpo e pegando uma bola amarela gritou para o pai trazer um estabilizador. Todos ficaram chocados que Men tinha encontrado nervo globular espiritual e estava em boas condições, ainda ativo e sua qualidade é simplesmente perfeita. Lau pediu para ter cuidado porque os nervos globulares distantes ainda são muito ativos e podem não resistir a fortes tremores. Men olhou para a bola com cuidado e percebeu que havia algo mais valioso ali. Os trabalhadores lembraram que o protagonista havia sofrido uma lesão na coluna no ano passado e relataram que o nervo globular era o melhor remédio. Seu pai bloqueou o caminho de seu filho até aqui dizendo que as pessoas lutaram e partiram por essa colheita de monstros. Ele olha tristemente enquanto diz que sabe da lesão e sabe que Men quer ir para a universidade, mas não pode ajudá-lo de forma alguma. Mesmo que sejam pobres eles não deveriam roubar as coisas dos outros. O protagonista ficou surpreso com suas palavras pois seu pai não entendeu seus motivos corretamente. Então ele se afastou dizendo que estava cansado e que iria descansar. Men estava pensando em como convencer o pai a abrir sua própria empresa, mas então ouviu o som de algum tipo de monstro. Ao ouvir isso Men percebeu que era o grito da aranha-lobo de 7 olhos e correu em direção ao som, mas quando chegou viu 2 pessoas à sua frente. O homem de cabelos grisalhos disse à sua neta Chi que ela havia alcançado recentemente o sucesso e essa aranha-lobo de 7 olhos seria uma excelente tarefa prática. Chi colocando as luvas disse que 8 minutos seriam suficientes. O protagonista se perguntou se ela não sabe sobre a peculiaridade dessa aranha de 7 olhos. Quando ela foi cortar a aranha ele gritou para não fazer isso. Ambos se voltaram para Men e ele cumprimentou o homem fazendo um gesto especial com a mão. O protagonista diz que sua família iria abrir uma empresa de reciclagem de recursos e pede desculpas por incomodá-los. O homem perguntou se esse jovem conhecia a etiqueta dos ceifadores e questionou por que ele está impedindo sua neta de cortar essa aranha-lobo de 7 olhos. O protagonista informou que essa aranha-lobo de 7 dragões de
Olhos estava presa no processo de evolução entre um supermonstro de primeiro e segundo nível. Nesta fase a estrutura de seu corpo é muito frágil e os sacos venenosos são finos como as asas de uma cigarra. Se você tocá-los, todos os materiais serão arruinados e toda a colheita será definitivamente destruída. She olhou para o distintivo dele em sua mão e percebeu que ele era um ceifador de classe baixa. Por isso não foi surpresa ele não reconhecer seu avô. O homem pergunta como o protagonista. Pode ter certeza de que ele está evoluindo se nem deu uma olhada neste lugar quando chegou. Men respondeu que vinha estudando o caso por 10 anos e pode ser considerado um ceifador experiente. Em seguida diz que consegue diferenciar os gritos da aranha-lobo de 7 olhos e da aranha-lobo-dragão de 7 olhos, embora esses dois tipos sejam muito semelhantes, há pequenas diferenças no grito e não é difícil distingui-las. Depois dessa afirmação o homem ficou um pouco confuso e a menina ficou com raiva dizendo que ele nem tinha idade para ser experiente. Ela acrescentou que nem seu avô sabe diferenciar e perguntou como um estagiário poderia. O herói começara a se justificar dizendo que suas palavras eram verdadeiras. Embora externamente este monstro se pareça com a aranha-lobo, os órgãos internos já começaram a sofrer mutações e acrescentou que se eles não acreditarem nele, então podem tirar sua concha e se certificar disso. O avô estreitou os olhos incrédulo e disse à neta para deixá-lo fazer isso. A menina pensou com raiva que sua tia o havia enviado de propósito para detê-la e pegar sua arma. O velho disse para olhar com atenção se quiser aprender e Men respondeu que estava pronto. Nesse momento o homem cortou a concha e suas mãos tremeram um pouco. Men percebeu que o Sr. Nin estava ferido e achou que encontrou um pote de ouro. Em seguida ele se virou para Shi e perguntou se ela tinha 300 mil em dinheiro em sua conta. A menina cruzou os braços e perguntou por quê. Men respondeu que era óbvio que o avô Nin tinha problemas com o sistema nervoso e eles definitivamente precisam de ajuda para completar esta colheita. Caso contrário eles só serão capazes de coletar material para cerca de 300 mil, então se usarem suas habilidades e experiência o lucro pode ser aumentado para 1 milhão. Men piscando os olhos disse que o destino os uniu e ele cobrará apenas 300 mil por seus serviços. A menina olhou para ele confusa por vários segundos, depois indignada começou a gritar que embora seu avô fosse velho e machucado ele ainda estava forte, mesmo que precisasse de uma ajuda não seria dele. She acrescentou que eles não precisam de um perdedor como ele aqui. Seu avô disse para calar a boca e vir. Ele olhou para a parte cortada da concha com os olhos dilatados e disse que o garoto não estava mentindo para eles. A menina viu os órgãos do monstro e disse que não era uma aranha-lobo de 7 olhos. Seu avô confirmou dizendo que este é um dragão de 7 olhos extremamente raro e em evolução. O homem pensou que quase falhou por causa de algum monstro patético. Nesse momento o protagonista se aproximando deles por trás olhou para o monstro e quis dizer algo. Mas quando a garota olhou para ele imediatamente se calou. A menina disse que se ele quisesse dizer algo que não demorasse. Men coçou a cabeça e disse que esta era uma aranha-lobo-dragão comum de 7 olhos e não tinha nenhuma mutação em comum. Isso os pegou de surpresa. A menina perguntou se ele poderia realmente ajudar o avô a terminar a colheita por 300 mil, mas Men aumentou o preço para 500 mil. O mestre Ning disse que se ele realmente o ajudasse e guardasse os sacos de veneno, ele lhe daria 500 mil. O herói respondeu que seus poderes e percepções estão em um nível médio, então ele pode ser um assistente para ele. Por dentro Men respirou aliviado. O velho Ning concorda dizendo que Men seria seu primeiro assistente e sua neta será a segunda. Todos começaram a trabalhar. O herói fala que há muito mais folhas em seus pulmões em forma de saco. A estrutura é muito frágil e se feito precipitadamente pode danificar a aparência. Então ele sugere começar pelo duto atrás do pulmão. Retirá-lo contra as veias e limpar primeiro a área ao redor, então lidar com o pulmão do livro no final. Men acrescentou que esses conduítes são muito mais resistentes do que no passado e têm menos probabilidade de quebrar. Nesse momento o velho Ning olhou para ele e disse que era exatamente isso que ele pensava. Logo o sistema apareceu na frente do herói dizendo que ele recebeu 15 pontos de contribuição por ajudar o cidadão de elite Ning a aprender sobre a estrutura da aranha-lobo-dragão de 7 olhos e aumentar seu conhecimento. Os olhos de Men brilharam. Depois de algum tempo ele podia coletar todos os materiais valiosos. O velho Ning achou Men perfeito como ajudante, então pensou que talvez valha a pena ensiná-lo as técnicas das soluções Antiguan. Nesse momento ele perguntou como o protagonista faria se estivesse em seu lugar. Men movia a mão com um longo bisturi e respondeu que ele se moveria de baixo para o centro usando a terceira solução das 7 soluções Antiguan.
Velho ficou muito surpreso e pensou que existia alguém por trás desse jovem capaz de aperfeiçoar as 7 soluções Antiguan. Com a ajuda dessa técnica seria possível reduzir o tempo de colheita em pelo menos 5% e Ning se perguntou quem ele era. Além disso, o velho estava se perguntando quem era seu professor e que forças e pesquisadores estavam por trás dele. Nesse momento o sistema apareceu na frente de Men mais uma vez. É relatado que graças ao herói o mestre Ning aprofundou ainda mais seu conhecimento nas soluções Antiguan, por isso recebeu mais 50 pontos de contribuição. Men observou que a capacidade de aprendizado das elites é alta, já que ele apenas mostrou alguns movimentos e Ning imediatamente entendeu. O velho olhou para ele e resolveu perguntar sobre seus mentores. O protagonista entendeu que era um elite e agora não conseguiria se safar com palavras sobre autoeducação, então rapidamente pediu desculpas dizendo que tinha suas próprias razões para não poder lhe contar sobre seus ensinamentos, mas acrescentou que seu professor disse antes de deixá-lo sair que a tecnologia precisa ser comunicada e para o bem da ascensão da Cidade do Dragão, não devem esconder seus segredos. A garota questionou o motivo dele pedir 300 mil. O protagonista respondeu que ela o entendeu mal. Esses 300 mil serão sua capital inicial para que ele possa formar sua equipe e atingir seus objetivos de contribuir para o desenvolvimento da cidade. Men explica que não precisava de dinheiro para fins pessoais. O velho foi grandemente surpreendido por tal declaração, afinal Men estava realmente tentando contribuir para a cidade tão jovem. Sua neta ficou muito constrangida com essas palavras. Shi diz a si mesmo que não achava que ele tinha tais ambições e ela acabou duvidando dele. Nesse momento o protagonista diz que deveria terminar seu trabalho mais rápido e não perder tempo falando. Sobrou o último saco de veneno e ele disse que iria segurá-lo para Ning desconectar o cordão nervoso. O protagonista pensei que deveria terminá-lo o mais rápido possível antes que seu pai terminasse seu trabalho. O avô perguntou à neta Shi quanto dinheiro eles tinham na conta e ela respondeu que eram cerca de 800 mil. Então ele disse a ela para transferir todo o dinheiro para Men. O protagonista ficou chocado porque eles concordaram em 500 mil. Ning sorriu e disse que por causa da doença não havia muito dinheiro na conta, mas essa técnica que Men mostrou valia mais do que centenas de milhares. Em seguida disse para o personagem principal esperar até que ele venda os materiais e então eles falarão com mais detalhes. O herói respondeu que seria uma honra para ele e para ser honesto ele tem algumas pesquisas sobre as outras 6 soluções de Antiguan. O protagonista acrescentou que de acordo com suas observações o avô precisaria de cerca de mais 1 ano e meio para se recuperar da lesão. Men pediu para continuar a conversa outro dia. Ning ficou surpreso e perguntou se ele sabia exatamente onde estava sua lesão. O herói disse que a julgar por suas mãos, o veneno da cobra-rei de coroa roxa corroeu o nervo ulnar, o nervo radial e o nervo mediano de ambas as mãos, talvez até uma parte do nervo óptico aqui. A garota chorou e perguntou como o protagonista poderia dizer que o avô iria se recuperar em 1 ano e meio se com esses ferimentos é óbvio que é incurável, mas o protagonista questionou que doença incurável ela estava falando. Nesse momento a garota começou a acreditar nas habilidades de Men e perguntou com esperança em seus olhos se ele poderia curar seu avô. Logo o sistema apareceu na frente do herói e perguntou se deveria iniciar a primeira tarefa de tratamento. A recompensa dependerá do grau de cura de Ning e será de 200 a 2.000 pontos de contribuição. Nesse momento Men respondeu que tentaria curá-lo, mas era o veneno de uma cobra desconhecida e não seria fácil. É possível que ele só consiga encontrar ideias aleatórias. O velho disse bem-humorado que também não era ruim, afinal agora os médicos não têm ideias de tratamento. Ning pensou consigo mesmo que o herói iria atrás de seu professor para achar soluções. Então o velho queria encontrar uma maneira de agradecer a gentileza do garoto. Em seguida ele falou que lembra de Men ter falado sobre abrir uma empresa de recursos, então questionou se ele gostaria de assinar um acordo de colheita com o Esquadrão Thunder para coletar os monstros. O protagonista lembrou que na equipe Thunder estão os exaltados e até as migalhas deles serão suficientes para uma vida inteira. O herói agradeceu por sua gentileza, mas explicou que os sacos de veneno não são duráveis e outros materiais também precisam ser trabalhados, então sugeriu que lidasse com isso primeiro e depois eles conversariam os detalhes. O velho Ning concordou. De repente Men recebeu uma notificação no seu celular sobre a transferência de 800 mil. Depois disso ele se despediu deles. O velho imediatamente disse à neta que esse cara não é tão simples e pediu para ela fazer amizade com ele. Enquanto isso o protagonista correu alegremente para a base pensando em como seu pai ficaria feliz quando visse sua conta bancária, mas quando se aproximou do prédio vozes altas e gritos puderam ser ouvidos.
O diretor gritou com o pai de Men que 280 mil não é barato. O protagonista se aproximou de um dos trabalhadores e perguntou o que era. O homem respondeu que seu pai havia entrado em contato com Shen e queria negociar a compra de um nervo globular. Há alguns instantes Lau havia informado ao diretor dizendo que eles tinham acabado de abrir o Fantasma Dourado. Quando Shen ouviu isso começou a gritar que ele terá um fim terrível se destruir o material. Todos os trabalhadores ao escutar isso começaram a fazer perguntas. Um deles perguntou se ele iria comprá-lo de volta de Shen, outro deles acrescentou que Shen não lhe daria desconto de funcionário e ainda seria capaz de prejudicá-lo. Mas mesmo que ele lhe dê um desconto, Lau ainda não tem o dinheiro. Lau segurando o frasco com força em suas mãos disse que essa era a única esperança do filho de ir para a universidade. Nesse momento o diretor bateu na mesa com a mão e gritou. O protagonista correu até o pai e o ajudou a se levantar. Men cuidadosamente começou a ver que o frasco com o nervo globular foi quebrado e viu a gordura nos fragmentos. Então logo notou que muito possivelmente esse diretor não conseguiu segurar o frasco. Em seguida virou para Shen dizendo que como não estava claro para ele quem exatamente quebrou esse frasco, eles estavam prontos para compensar metade do custo de acordo com as regras. O diretor sorriu maldosamente e disse que era pelo menos 100 mil e ironizou dizendo que o garoto obviamente disse isso sem pensar. Shen acrescentou que Lau queria pegar o material para si e depois o quebrou, então agora se recusa a assumir a responsabilidade. Em seguida Shen lhe deu um tapa no pescoço e disse que não será bom se alguém descobrir, provavelmente ninguém entraria em contato com ele. O pai de Men ficou assustado e disse que compraria tudo. O diretor sorriu maldosamente e concordou em assinar o contrato por mais 2 anos para o homem pagar trabalhando de graça. Ele até prometeu que lhe daria 100 mil de antecedência para comprar os materiais para Men e talvez ele possa até passar nos exames. O pai imediatamente disse que assinaria. O protagonista correu e jogou o contrato longe de seu pai. Em seguida, com seus olhos amarelos de raiva, disse que o diretor não deveria ter esperança.